Que indícios, Tiago Moreira de Sá, nos deixam este tipo de ataque? A oposição estará viva neste momento, apesar da morte e do afastamento dos principais opositores de Vladimir Putin? Nós não temos muito boa informação sobre o que se passa no interior da Rússia. O que nós sabemos, como disse bem, é que, de facto, a Rússia é hoje uma ditadura. E não é uma democracia, seguramente, não é aquilo que na ciência política o Juan Lise e outros chamavam uma democracia, ou uma ditadura branda, melhor dizendo, uma ditadura branda, é uma ditadura dura, cada vez mais uma autocracia. E nestes regimes nós nunca sabemos muito bem, porque o que se passa lá dentro só se sabe no dia em que o regime cai. Os regimes caem quase com baralhos de cartas. Parece que os regimes são muito populares até ao dia em que caem, como aconteceu com a União Soviética e tantos outros exemplos. Aparentemente são apenas alguns focos e o regime parece bastante forte nesta altura. Até parece forte ao ponto de eliminar Navalny nas vésperas das eleições, sem se importar com as consequências internacionais, dando o exemplo antes das eleições, uma espécie de vacina para não ser seguida por mais ninguém. Mas isso é o que aparenta. Não, pode, de alguma forma, ter feito exatamente o oposto? Instigar a oposição e a vontade de fazer frente a Vladimir Putin? Isso não creio, uma manifestação organizada, verdadeiramente forte, não creio. Agora, pode ser não força, mas fraqueza, um sinal de fraqueza. A eliminação de Navalny pode ter por detrás o receio da oposição na Rússia e não o sentimento de força. Nós, como volto a dizer, nós não temos muito boa informação do que se passa na Rússia. O que parece, como disse bem, é que Putin parece estar confiante internamente e para fazer aquilo que aparentemente bem entende, sem se preocupar com as reações do exterior, mas também externamente, estando claramente na ofensiva agora na Ucrânia, mas também cada vez mais com um papel mais relevante no Médio Oriente, na África Oriental, na zona do Darfur, etc. Portanto, tudo indica que esta coragem, e é muita coragem, não passam de episódios pontuais de coragem. De qualquer maneira, é assinalável. Isso e também é assinalável que possa haver maior, apesar da força do regime, ou o regime se considerar forte, alguns focos de instabilidade. Nós não podemos esquecer o que é que aconteceu não há muito pouco tempo com Prigozhin. Prigozhin dificilmente avançaria como avançou se não tivesse alguns apoios internos na Rússia. Portanto, e nas Forças Armadas. E nas Forças Armadas, exatamente. Por isso, apesar de tudo o que eu estou a dizer, pode haver mais focos de instabilidade na Rússia do que aquilo que nós podemos expor.